Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Estamos de volta aqui nessa manhã de sábado para trazer para você uma palavra de esperança. Quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos oferece, mais um final de semana. Estamos aqui para trazer uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para a tua vida, para o teu coração. E eu sei que Deus, Ele é o Senhor que faz grandes coisas em nosso favor. Por isso eu quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer também pela oportunidade que Ele nos dá de trazermos a palavra de Deus ao teu coração, tá certo? Palavra de esperança que nós queremos trazer nessa manhã de sábado se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3 ao versículo de número 6, né? Nós estaremos hoje refletindo um pouco sobre o perdão, certo? Uma das coisas difíceis na vida do ser humano, que é liberar perdão, né? É dar e receber perdão. E nós queremos falar dessa doutrina importantíssima que está relacionada à nossa salvação. Então, se você tem uma Bíblia aí, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 3 ao versículo de número 6, né? Teremos aqui uma breve reflexão e eu tenho certeza que Deus, Ele irá falar ao teu coração, tá bom? Então, abra aí a palavra do Senhor, né? Para que a gente possa estar meditando. Compartilhe já esse vídeo com alguém também, para que eles possam também ser abençoados, assim como você também tem sido abençoado através das nossas lives, né? Eu sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro. Estou aqui para trazer uma palavra de vitória, uma palavra de esperança, para orar também por você, pela sua vida. E eu tenho certeza que Deus, Ele há de abençoar o teu coração, tá bom? Então, a palavra de Deus lá em Lucas 17, do versículo 3 ao versículo de número 6, está escrito: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe Jesus, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Queridos, como nós já falamos, o perdão é uma das principais doutrinas relacionadas à salvação. Sem ele, nenhum de nós teríamos condições de nos relacionar com Deus e de muito menos de alcançar a vida eterna no céu. O perdão, ele não somente é importante para o nosso relacionamento com Deus, mas também para o nosso relacionamento com o nosso próximo. Por isso, a ordem de Jesus aos seus discípulos de manter sempre um espírito perdoador, como está escrito, mesmo que te ofenda 7 vezes por dia, se cada vez voltar e te pedir perdão, perdoe, diz o versículo de número 4, certo? Conhecendo a natureza humana e também a condição do mundo, Jesus, ele sabia que os discípulos teriam situações de conflitos, como nós, ao ler os evangelhos, a gente percebe isso, né? E que as ofensas pessoais, elas muitas vezes seriam inevitáveis. E os discípulos, eles precisavam estar conscientes da necessidade do perdão e sempre disposto a liberar de forma ilimitada. Quando Jesus fala isso,
Eu acho interessante que no versículo 6, os discípulos então pedem ao Senhor para que aumentasse a sua fé, porque para obedecer essa ordem de Jesus, era preciso realmente ter uma fé muito convicta naquilo que o Senhor estava falando, do bem que também o perdão traria para o seu coração. A gente sabe que perdoar não é uma atitude muito aceitável no mundo, por causa da natureza decaída do homem, né? Tem pessoas que a gente analisa e diz, essa pode ser perdoada, mas tem outras pessoas que a gente analisa e diz, essa aqui não merece perdão nenhum, nos nossos relacionamentos interpessoais. E a gente pensa também no nosso relacionamento para com Deus, certo? Se nós olharmos o nosso relacionamento para com Deus, nós não merecíamos perdão nenhum, a gente merecia a condenação, certo? Mas quando a gente olha no nosso relacionamento com alguns homens, a gente faz essa separação. A gente acha que uns merecem perdão e que outros não. Eu quero citar aqui o fato do que aconteceu em 2002, né, quando Suzanne von Richthofen, ela então, junto com o namorado, elaborou um plano para assassinar os seus pais e executou, né, ali na cidade de São Paulo. Aí depois a estudante e também os comparsas dela, todos foram presos, né? E Suzanne tinha tem um irmão chamado Andréas, certo? E nós encontramos uma notícia que foi realmente destaque, quando Andréas concede o perdão ali à sua irmã, certo? E ali a imprensa então está entrevistando ele, certo? E ele declarou com essas palavras: eu não só a perdoei, como continuo amando-a como sempre amei. Então o perdão de Andréas foi simultaneamente criticado por uma parte e também elogiado por outra parte. O que a gente entende? A gente sabe que é terrível vermos um filho matar os pais de olho na sua própria herança e matar de forma violenta, certo? E hedionda, como aconteceu com os pais de Andréas e também os pais de Suzanne, certo? E dentro dessa situação, a gente olha e diz, esse não merece perdão, essa não merece perdão, certo? Então, diante desse fato, a gente pode colocar aqui algumas perguntas. Por que a gente deve perdoar? Qual é o limite e a condição do perdão? E o que eu preciso fazer para que eu venha manter uma atitude de perdão? Certo? Qual é o benefício que o perdão pode nos trazer? Então vamos aqui, dentro de poucos minutos, procurar responder essas perguntas. A primeira é que nós devemos perdoar porque o perdão é a maior prova de amor que nós demonstramos para com uma pessoa. Lembrando que o amor não é um sentimento. O amor, queridos, ele é algo prático, certo? Então, quem ama, perdoa, certo? E esse é o amor de Deus para conosco. Eu sei que haverá situações em que, emocionalmente falando, nós não temos condição nenhuma de liberar perdão para aquelas pessoas que nos fizeram mal ou fizeram mal a alguém que a gente ama, né, de forma muito violenta. Mas eu quero dizer para você que o perdão é uma atitude do coração. E é isso que Deus realmente espera de nós, porque Deus é um Deus perdoador. Como nós falamos antes, nós não merecíamos o perdão de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo de número 8, a prova do amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós éramos devedores de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Tínhamos uma dívida impagável, humanamente falando, porque todos nós pecadores não tínhamos como realmente pagar essa dívida, mas Deus, Ele enviou o seu Filho para pagar a dívida, morrendo na cruz do Calvário, e nos oferece então esse perdão, certo? Para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. E ali é uma prova grande do amor de Deus. Essa é a primeira resposta. O perdão é a maior prova de amor que nós damos para uma pessoa. E nós não estamos falando desse sentimento. O que a Bíblia está dizendo é que a gente deve liberar o perdão, porque o perdão é de Deus, e aquele que é de Deus tem o amor de Deus, e quem tem o amor de Deus perdoa o mais vil pecador ou a maior das ofensas. É isso que a Bíblia fala e pronto, certo? A segunda coisa que a Bíblia diz porque que nós devemos perdoar, certo? Ou falando ainda sobre o perdão, é que o perdão, o limite do perdão é o amor. Por isso que Jesus chegou para os seus discípulos, né? Quando um deles perguntou quantas vezes se deve perdoar num dia. 70 ou 7 vezes 7, porque essa era a orientação rabínica segundo a lei. Aí Jesus disse, não somente 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, né? 70 vezes 7, e isso num dia. O que Jesus estava falando era a extensão do perdão. Ele estava falando que o limite do perdão é o amor. É por isso que ele disse, olha, se a pessoa realmente pecar contra você e vier te pedir perdão, diz o texto da palavra de Deus, no versículo de número 4, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Essa era uma norma que os discípulos ele já conhecia, certo? A Bíblia mostra que nós temos obrigação de perdoar o arrependido. Por quê? Porque Deus também nos perdoa quando nós nos arrependemos. Então, Jesus disse, não apenas 7, mas 70 vezes 7 é um perdão ilimitado. Não existe ofensa, certo? Que Deus não possa nos perdoar. E Ele quer que essa mesma atitude que Ele tem para conosco, nós tenhamos também para com as pessoas. Porque dificilmente nós não iremos ter problemas de relacionamento que vai nos oferecer a necessidade de perdão. E para que os relacionamentos venham a ser restaurados, o perdão precisa ser oferecido, queridos. Então Deus nos perdoou por amor, para que a gente pudesse se relacionar com Ele, certo? Então Ele institui o perdão através do qual nós podemos ter relacionamentos saudáveis uns com os outros, porque nós somos imperfeitos. Então a Bíblia diz que Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus, certo? Quem conhece a Deus e ama, perdoa, certo? E o perdão é de Deus, e se você é de Deus, você realmente perdoa. Agora, qual é a condição do perdão, pastor? A palavra de Deus mostra que a condição do perdão é o arrependimento e também a confissão. Primeiro, queridos, que arrepender é ter tristeza pelo mal que fez a alguém, certo? Uma tristeza no coração, certo? Essa tristeza, ela também tem a ver com a tristeza em ofender a Deus e a tristeza em ofender o irmão. A tristeza em ofender a Deus significa que quando nós realmente reconhecemos os nossos pecados e nós conhecemos a santidade de Deus, conhecemos realmente quem Deus é, então nós
por respeito e reverência, nós nos entristecemos porque não queremos desagradar aquele que nos amou tanto, que nos dá tanto benefício, que é Senhor e que não tem prazer no pecado. Então isso nos traz um sentimento de tristeza, de pesar, e esse sentimento nos motiva a estar indo corrigir aquele ato que nós fizemos que não agrada a Deus, arrependido, para poder restaurar a nossa comunhão. A Bíblia diz que é o pecado que causa separação entre o homem e Deus, queridos. Nós somos pecadores por natureza. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Quando nós entendemos isso, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados. Essa é a outra condição para o perdão. Primeiro, o arrependimento. E, em segundo lugar, a confissão. Porque aquele que se arrepende, ele não vê a hora de estar junto daquela pessoa que ele ofendeu, para poder restaurar a comunhão, reconhecendo o seu erro e a sua falha. Mas há pessoas que pecam, que falham, que erram, se arrependem, mas não confessam. Se arrepende como ele apenas demonstra aquele arrependimento por uma tristeza, ou muda uma atitude, mas não confessa para aquela pessoa e nem pede perdão. Isso dificulta o relacionamento interpessoal, tanto para com Deus quanto para com o nosso semelhante. Então, quando nós falhamos, o caminho que a Bíblia ensina para recebermos perdão é o arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade. Arrependimento é uma tristeza produzida por Deus no coração. Arrependimento não é remorso, porque o remorso leva a pessoa a agir de forma contrária à vontade de Deus. Nós temos o exemplo de Pedro e o exemplo de Judas Iscariotes. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E Pedro, isso trouxe uma dor muito grande no coração de Pedro. Ele não quis se afastar de Jesus, nem dos discípulos de Jesus, tanto que esperou a ressurreição. Quando soube da notícia da ressurreição, Pedro foi até o sepulcro, os discípulos foram junto com ele, ele foi correndo na frente, mas em meio à caminhada, Pedro se lembra que falhou com o Senhor. Aí ele termina ficando para trás, chegando atrasado ali, depois dos discípulos. Quando Jesus aparece na praia, que eles estão pescando, a Bíblia diz, queridos, que os discípulos olham e dizem: é Jesus. Pedro se joga no mar e sai nadando para se encontrar com ele. Mas os outros discípulos chegam primeiro. Por quê? Porque aquela culpa da falha que tinha cometido com Jesus levou Pedro realmente a diminuir ali as suas braçadas, com o receio de se seria realmente aceito por Jesus. Mas ele continuou ali, estando com Jesus e com os discípulos. E aí Jesus, em João, no capítulo de número 20, o Senhor então começa a falar com Pedro e confrontar ele para saber do amor que Pedro tinha para com o Senhor. E por 3 vezes o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala isso 3 vezes. Curando o coração de Pedro, certo? Restaurando a comunhão de Pedro para com o Senhor e dando a ele a liberdade. Logo em seguida, Pedro lidera então os discípulos depois da ressurreição de Jesus. Então nós vemos aqui, queridos, que o arrependimento leva a gente a buscar um conserto, mas o remorso leva a gente a tomar atitudes que não agradam ao Senhor. E nós vemos na palavra de Deus que Judas Iscariotes, ele teve remorso, porque ele então entregou à morte um inocente. E ali, quando ele foi devolver as moedas, não aceitaram, ele lançou fora. E qual foi a atitude de Pedro? A Bíblia diz que a atitude de Pedro foi de se enforcar. Então, queridos, há uma diferença entre remorso e arrependimento, porque o arrependimento leva o homem à confissão e a procurar realmente o conserto, queridos. Por isso, então, a condição do perdão é
arrependimento. Se uma pessoa lhe procurar várias vezes no dia, falhou, se arrependeu, pediu perdão, então a Bíblia diz: perdoa, né? A confissão é reconhecer que falhou, é confessar a pessoa que falhou, certo? A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas talvez você pergunte: pastor, e aí, como é que eu vou saber que aquela pessoa realmente se arrependeu? Se ela vir várias vezes, vai demonstrar que não se arrependeu. Isso não cabe a você dizer, tá entendendo? Quem realmente vai mostrar que se arrependeu é Deus. Mas por que eu devo perdoar se não se arrependeu? Porque o perdão, ele faz bem ao teu coração e não faz bem apenas à pessoa que é perdoada. Eu costumo dizer aos irmãos que nós devemos perdoar antes mesmo que a pessoa nos peça perdão, porque isso protege o nosso coração da mágoa, da angústia, do ressentimento, da enfermidade que invade o nosso coração e prejudica também o nosso corpo. Então, para proteger o nosso coração, nós devemos perdoar as ofensas daqueles que nos fizeram algum mal. Perdoar diante de Deus falando, ainda que o sentimento não queira isso, ainda que esteja doendo, mas quando a gente verbaliza o perdão em oração, Deus vai protegendo o nosso coração e o Espírito Santo vai tirando a mágoa. E aí, quando aquela pessoa vier pedir perdão, a gente não vai ter dificuldade em liberar o perdão. Mesmo sabendo que ela vai falhar depois, mesmo sabendo que ela vai errar depois. Nós também, queridos, somos falhos, nós erramos também. E se nós não entendermos isso, nós teremos dificuldade de nos relacionar com Deus e nos relacionar com o nosso próximo, né? Quantas famílias estão vivendo na angústia, na tristeza, por ressentimento e mágoa, por palavras ou atitude daquelas pessoas que realmente convivem junto. O marido, a esposa, o filho, a filha, né? Uma traição, uma palavra mal colocada, mal compreendida, mal interpretada, e aí a falta de perdão vai trazendo cada vez mais angústia, dor e infelicidade para aquele relacionamento. Então, queridos, perdoar é uma ordem divina, perdoar é uma necessidade humana para que a gente possa realmente viver de forma em que agrade ao Senhor. Davi, ele falhou contra Deus e pecou e passou muito tempo com o seu pecado encoberto, e ele, quando ia orar ao Senhor, ele não sentia paz, não sentia alegria. O Salmo 32 registra isso. Aí, a partir do momento que ele resolve confessar o seu pecado, quando ele é confrontado pela palavra de Deus através do profeta, então ele confessa a Deus o seu pecado e ali ele sente um grande alívio, ele é perdoado por Deus. Deus, ele então mostra que a condição do perdão é o arrependimento e a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, diz o apóstolo João lá na sua primeira carta, no capítulo 1 e o versículo de 8 e 9. Então, queridos, a gente precisa manter um espírito perdoador. Mas como realmente manter um espírito perdoador, pastor? Certo? Para se manter um espírito perdoador é preciso da fé. Por isso que os discípulos chegaram para Jesus e eles disseram: aumenta-nos a fé, diz a palavra de Deus. Então, eles sentiram que não eram capazes de manifestar tamanha graça, certo? E na realidade não somos. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós servimos ao Senhor e em oração nós pedimos esse poder para perdoar, a Bíblia diz que Deus nos concede. Sabe por quê? Porque o perdão é de Deus, certo? O perdão é a condição das nossas orações serem também atendidas. Quando Jesus ensina o Pai Nosso,
aos discípulos lá em Mateus, a Bíblia diz, queridos, que encerrando a oração do Pai Nosso, em Mateus, no capítulo de número 6, né, nós vemos que no versículo 12, ele diz: e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, certo? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E no versículo 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, o perdão é uma via de mão dupla, digamos assim, certo? Eu dou perdão e eu sou perdoado por Deus. Se eu não der o perdão, Deus também não pode perdoar as minhas ofensas. E aqueles que temem a Deus e servem ao Senhor não pode viver de forma tranquila em saber que ele falha com Deus e Deus não perdoou, porque ele também não perdoa aqueles que já lhe cometeram algo mal, que já lhe fizeram algo danoso, que lhe entristeceu e feriu então o seu coração. Então é preciso ter um coração quebrantado. Por isso que os discípulos dizem: aumenta-nos a fé. Não é fácil perdoar. Os discípulos tiveram problemas entre si mesmo, porque um queria o lugar mais alto, mais próximo de Jesus, sem entender o mistério do reino de Deus. Aí é quando Jesus então mostra que o maior não é realmente aquele que está acima, mas aquele que serve. No reino de Deus é assim. Então, nós vemos aqui, queridos, que perdoar é uma necessidade para que o nosso coração possa ter paz. Perdoar é uma necessidade para que Deus possa também perdoar as nossas falhas e também os nossos pecados, certo? Perdoar é necessário para que o nosso coração seja curado. Perdoar é necessário para que a comunhão seja restaurada. Pastor, mas eu vou perdoar e eu tenho certeza que essa pessoa vai falhar novamente. É verdade, certo? Vai falhar, porque nenhum de nós somos perfeitos. Tem uns que falham mais, tem outros que falham menos, mas esse é o processo da dinâmica do relacionamento e do crescimento, certo? Nós precisamos ter esse entendimento e também saber que é o amor que nos faz caminhar juntos, que é o amor que nos faz manter a harmonia, que é o amor que nos faz andar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que perdoemos uns aos outros, a vontade de Deus é que a comunhão seja restaurada. Por isso eu digo para você, perdoa. E se você tem dificuldade de perdoar, faça como os discípulos, peça ao Senhor para aumentar a sua fé, para que você possa perdoar. Lembrando o seguinte, o perdão faz mais bem quem perdoa, humanamente falando, do que quem é perdoado. Porque quando eu perdoo, eu guardo meu coração da mágoa, do ressentimento, de sentimentos negativos, que só vai adoecer a minha alma e o meu corpo. Tem gente que tem pressão alta, dores de cabeça, que nenhum remédio cura. Sabe por quê? Porque o problema não está no físico. Porque se tivesse, os remédios curavam. O problema está na alma. Perdoa. Perdoa aquele que te ofendeu. Perdoa aquela que te ofendeu. Libere o perdão através da oração. E Deus vai curar o teu coração. A outra coisa que nós aprendemos acerca do perdão é o reconhecimento de quando nós falharmos, nós temos que ir até a pessoa. Certo? Então, é isso que a Bíblia realmente diz aqui. Ela abre a porta para a comunicação, porque às vezes tem pessoas que ficam chateadas com a gente nem sabe por que ela está chateada ou com raiva, certo? Então, a comunicação, ela é uma das chaves para
o bom relacionamento, a boa comunicação. Se você se sentiu ofendido, o que é que você deve fazer? A própria palavra diz aqui no verso 3, né? Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. Então ele está dizendo, vai até ele, fala onde você se sentiu mal, né? Tem esposos e esposas dentro de casa que um ofende o outro, mas o outro não está sabendo que ofendeu, né? As mulheres gostam muito disso, fecha a cara, deixa de falar com o marido, né? E ali o marido pergunta, o que foi? Aí ela diz assim, vem dizer que você não sabe, não é? Às vezes no relacionamento a gente faz coisas que desagradam e a gente não sabe. Comunique-se, é a melhor coisa, certo? Se pecou contra ti, então vá até o irmão, repreende, fala o que foi que aconteceu, certo? E se você realmente falhou, tenha um coração humilde para pedir perdão, certo? Tem 3 palavras excelentes para melhorar o relacionamento. Eu errei, me perdoe, eu te amo. Quando a gente usa bem essas palavras, nosso relacionamento vai sendo melhorado. Relacionamento de esposa para com esposa, filhos para com os pais, pais para com os filhos, irmãos na igreja, colegas de trabalho. Então, queridos, o bom relacionamento vem pela boa comunicação e pela disposição em perdoar. Agora, se falta fé, nós temos que pedir a Deus, porque Ele é o autor da fé. Ele nos dá fé para vivermos a graça e a misericórdia dEle no nosso dia a dia, certo? E a outra coisa que nós precisamos lembrar, que a condição da resposta da nossa oração é justamente o perdão que damos e o perdão também que recebemos. Diz então a palavra de Deus. O perdão traz grandes benefícios para quem recebe, mas muito mais ainda para quem dá perdão. Nossos relacionamentos pessoais, queridos, sempre vai haver conflito. E Jesus orienta aos discípulos e também a mim e a você a manter sempre uma atitude de perdoador. Por que devemos perdoar? Porque o perdão é a maior prova de amor, queridos. O amor é paciente. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, certo? Qual é o limite e a condição do perdão? O limite é o amor, certo? O amor de Deus, ele está derramado no nosso coração. E qual é a condição do perdão? A condição é arrependimento e confissão. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui acerca do perdão. E o que é preciso? Que eu venha manter um coração perdoador. A Bíblia diz que é a fé. A fé. Nós alimentamos a nossa fé pelo conhecimento da palavra de Deus e pela comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo e por meio da oração. Por que nós devemos perdoar? Primeiro, porque o perdão é de Deus, certo? E porque o perdão é a maior prova de amor. Deus prova o seu amor para conosco, em ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos. Assim como Suzane Richthofen não merecia no nosso pensamento o perdão do seu irmão, certo? Nós também não merecíamos o perdão de Deus, mas Ele nos deu por amor. Assim como Andrés disse, como nós falamos no princípio, não só a perdoei, como continuo amando, como sempre a amei. Assim é Deus para conosco, queridos, certo? Deus não só nos perdoou, porque nos amou, mas Ele continua nos amando e nos dando perdão, porque Ele trabalha para o nosso aperfeiçoamento através de Jesus. Quem perdoa é mais feliz. Quem perdoa é mais abençoado. Quem se recusa a perdoar abre a porta para sentimentos negativos, que envenena a sua alma e pode levá-lo à morte. Saiba que nenhuma ofensa contra você é maior do que a sua ofensa contra Deus. E Ele lhe perdoou. Portanto, perdoe. Perdoe sempre.
porque o perdão é de Deus. E aqueles que são de Deus, perdoa. Amém, queridos? Então guarde essa palavra no seu coração. Pense em quem você precisa perdoar. Perdoe primeiro na oração, certo? E pode ter certeza que o teu coração vai ter paz. Quando ela vier pedir perdão, você já vai ter realmente condições de fazê-lo, porque você já o fez em oração. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez em mais uma palavra de esperança. Que o Senhor te dê graça, misericórdia e paz. E que teu coração se encha tanto do amor de Deus por meio de Jesus Cristo, que você não tenha dificuldade nenhuma em perdoar quem quer que seja. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Eu quero lembrar aqui dos irmãos que estão conosco nessa live, mandar um abraço aqui, como tenho feito todas as manhãs. A nossa irmã Eline, lá em Petrolina, bom dia, graça e paz. Nossa irmã Thaís, lá na Coab, irmão Osinaldo, lá em Cabrobó, Jennifer Barros, né? A prima da nossa irmã Marta Olinda, Adelaide Sá, um abraço. A irmã Francisca Nunes, um abraço também. Pastor Ailton Rocha, um abraço, querido. Está mandando um abraço aqui para mim também. Deus abençoe o pastor Ailton da Segunda Igreja Batista, um homem de Deus, certo? Que bom estar participando conosco. A irmã Socorro Soares também, lá na Primavera. Um abraço ao irmão Alex Oliveira, certo? Esposo da irmã Verinha. Nossa irmã Genilda Oliveira. Pai do Senhor, querido, Deus abençoe sua vida. Ela está dizendo aqui a todos os salgueirenses. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe, Genilda. Um abraço também para a nossa irmã Aparecida Silva. Também está conosco a irmã Irenice, lá em Cabrobó, certo? Deus abençoe você, minha irmã, no nome de Jesus. Nossa amiga Cida Gondim, lá no Santa Margarida. Jéssica Delboni, que o Senhor te abençoe, né? Ela diz aqui, amém, nós devemos ter um coração não entendi. Nos dá um coração perdoador, Senhor. Ela está pedindo aqui, fazendo uma oração rápida, né? Mandei Suziane um abraço, Dona Lia também, irmão Nego, toda a sua família e também a irmã Rízia, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe. Amanhã nós temos a transmissão da Escola Bíblica, também no horário de 9 da manhã até às 11. Você pode participar conosco. No domingo à noite nós temos o culto, às 7 da noite, será transmitido também aqui, culto online, você é convidado a participar. Entra lá no nosso canal no YouTube, né? Dê um like também, inscreva-se se você não é inscrito. Eu quero pedir a sua ajuda para levar outras pessoas a se inscreverem, porque ainda não alcançamos os 1.000 inscritos. Nós estamos chegando a 600, precisamos ainda de 400 pessoas. E você pode multiplicar isso, nos ajudando a chegar aos 1.000 inscritos, para que a gente possa transmitir nossa live também pelo YouTube, através do celular, tá bom? Então Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tenha um final de semana na presença do Senhor. Perdoa, se arrependa se ofendeu alguém, confesse seu pecado, receba perdão e cura. O Senhor demonstra o seu amor para conosco por meio de Jesus, que nos perdoou. Entrega o teu caminho a Ele, confia e o mais Ele fará pela tua vida. Eu quero ter uma palavra de oração. Deus, obrigado por essa manhã, por essa palavra de orientação, por essa palavra, ó Deus, que traz restauração e cura. Eu sei que perdoar não é fácil, mas quando o amor de Deus está derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, nós, ó Deus eterno, somos capazes, porque o Senhor nos torna capazes. Tem pessoas que precisam de mais fé para poder liberar o perdão e também receber o perdão. Pedimos que o Senhor os conceda, cada um que está nos ouvindo nesse momento, ou que vai nos ouvir em outro momento, mas que essa palavra possa estar no seu coração. Eu os abençoo e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Muito obrigado.
por sua atenção.